Bom, vou falar agora sobre o terceiro ciclo, né, do sono. Mas antes de eu falar sobre o terceiro ciclo do sono, já que a gente está usando as metáforas de quebra-cabeça, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já montou um quebra-cabeça antes? Você já conseguiu chegar a montar e finalizar um quebra-cabeça? Bom, vamos simular que você, vamos fingir que você já montou, né? Não sei se você já montou, não, mas vamos dizer assim, Jason, já montei, né? Beleza, você foi lá, você ficou 1, 2, 3 horas em cima desse quebra-cabeça, você dedicou tempo, você dedicou energia, você foi lá, montou o quebra-cabeça, né? Tá lá em cima da sua mesa, bonitão, montado. O que é que você faz? Você deixa o quebra-cabeça ali? Ou você vai recolher esse quebra-cabeça porque afinal você já finalizou. O propósito que ele tinha já foi executado, já foi finalizado e você não precisa mais desse quebra-cabeça que ele já está pronto, né? Por que a gente faz isso? Por que a gente acaba guardando o quebra-cabeça, né, e não deixa ele exposto na mesa? Porque simplesmente a gente não tem um espaço ilimitado para ter quebra-cabeças ilimitados, né? Ou seja, quanto mais quebra-cabeças eu tenho, mais eu vou ocupando a minha mesa, mais eu vou ocupando a minha sala, e quanto mais eu ocupo a minha sala, menos quebra-cabeças cabem. Né? Então, o que eu preciso? Assim como a minha sala ela não é infinita para ter quebra-cabeças infinito, a nossa mente ela também não é infinita, né? Não tem energia, não tem espaço infinito, e você precisa, a partir do momento que você chega numa solução para aquele quebra-cabeça, você finaliza aquele quebra-cabeça, precisa tirar ele dali para dar espaço para novos quebra-cabeças que vão chegar. É por isso que o terceiro ciclo do sono nós chamamos de ventilação. Então o terceiro ciclo é o ventilação. Lembrando que os nomes são inventados, tá, pessoal? São nomes que não tem nada, não tem um embasamento científico para isso. São nomes mais lúdicos só para você se identificar melhor em cada uma dessas fases. Essa fase se chama então ventilação. Uma coisa interessante que eu quero falar para você aqui. Lembra, a gente está falando sobre pecinhas, sobre experiências e tudo mais. Da onde que vem essa peça, né? Onde que vem essa pecinha que eu estou colocando no quebra-cabeça? Vem das experiências que eu tenho no meu dia a dia. Logo, são captadas então pelos meus 5 sentidos, certo? Então, o meu tato, o meu olfato, o meu paladar, o meu visual, né? O que eu estou vendo, no caso, o visual do que eu estou vendo, o que eu estou sentindo, o que eu estou cheirando, o que eu estou ouvindo, né? Tudo isso são estímulos, são pedrinhas, são pecinhas que eu vou lá e vou colocar no meu quebra-cabeça. Opa, mais um estímulo, vou lá e boto nesse quebra-cabeça. Uma coisa muito interessante aqui, não sei se vocês sabem, mas como que a nossa mente interpreta os estímulos externos e manda para a nossa mente. Vamos usar o exemplo aqui, por exemplo, do som, né? O que é o som? Quando eu falo, nada mais fácil do que vibrar, né, o ar, e essa vibração vai chegar até no seu tímpano, ele vai vibrar também, essa vibração mecânica, aparentemente, né, vai se transformar numa série de químicos e tudo mais, e por fim ele vai se transformar num impulso elétrico. Isso mesmo, um impulso elétrico, energia. A mesma energia que você tem na sua tomada, por exemplo, né, você tem também no seu cérebro. Só que num nível, claro, muito menor, você nem sente choque na sua cabeça, né, mas todo o seu cérebro se comunica através de impulsos elétricos. Então todo estímulo que você recebe se transforma em impulso elétrico no seu cérebro. Tá? Então beleza, tudo isso entrou, agora, né, cada pecinha dessa entrou. Montei um quebra-cabeça. Pô, eu não preciso mais dele, porque agora o resultado dele, né? Pô, já sei o que é, já montei ele por completo. Esse sistema de crenças já foi criado, já foi absorvido pelo meu cérebro. Eu não preciso mais dessas peças, eu não preciso mais desse quebra-cabeça. O que eu preciso fazer? Eu preciso ventilar ele para fora do meu cérebro. Né? Assim como as peças elas chegam através de estímulos, de impulsos elétricos, a minha mente ela precisa eliminar essas peças, porque essa energia que ela gastou ali para executar esse quebra-cabeça, ela não pode manter essa energia ali, porque ela precisa dessa energia para o seu dia a dia. Lembra aquela sujeira e tudo mais que não deixa que a gente siga em frente? Né? Essas peças ali servem, são sujeiras também, são importantes, claro, mas são papéis. Que a quantidade de quebra-cabeças, de peças que você tem ali, é a quantidade de peças a menos que você consegue absorver. Tá? Então, por exemplo, assim, digamos que você consegue absorver 100 peças por dia. Isso é um valor aleatório que eu estou falando só para você entender. Tá? Eu consigo absorver 100 peças por dia. Eu tenho quebra-cabeças aqui, né, sendo montados, e eu estou gastando em média aqui umas 30 peças, tá, que eu não consegui montar esse quebra-cabeça ainda. Então eu não posso eliminar já todo esse quebra-cabeça aqui, né, porque tem algumas peças ainda que eu preciso terminar para ele realmente acontecer. Então se eu não eliminar os quebra-cabeças que já estão prontos, quando for começar o meu dia, né, eu tenho capacidade de absorver 100.
Como eu já tenho 30 que estão ali utilizados e eu ainda não consegui resolver, então no outro dia eu só vou conseguir usar 70. Por quê? Porque os outros 30 já estão sendo utilizados ali. Então imagina só se a gente tivesse vários quebra-cabeças que já são completos, porque imagina, cada problema, cada coisa que você precisa resolver na sua vida, tudo aquilo que envolve você é um quebra-cabeça, né? Então imagina só se esse quebra-cabeça você só vai acumulando, 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 acumulando. Depois de um tempo você ia acordar, ia ficar 10 minutos acordado e falar, olha, não aguento mais, preciso dormir de novo. Por quê? Porque sua mente está socada, está tribulada, né? Está cheia daquela energia sendo executada ali nos quebra-cabeças e não sobra energia para o seu dia a dia. Então o que a sua mente precisa fazer? Ela precisa tirar toda essa energia, né, que foi disponibilizada nessas peças, né, eliminar os quebra-cabeças que já estão finalizados. E para eliminar isso, o que ela vai fazer? Assim como entra, né? Impulso, ó, entrou aqui, vibração do ar, aqui se transformou em neuroquímico, se transformou em impulso elétrico, foi lá e gravou naquele lugar, né? Agora eu preciso eliminar isso. Como que vai fazer? Vai sumir do nada? Não vai sumir do nada, porque segundo a lei da conservação da energia, né, nada pode se transformar em nada. Tá? Então, por exemplo, assim, um papel. Se você pega e toca fogo num papel, você vai dizer o seguinte, Jason, eu tenho um papel desse tamanho, toquei fogo nele e ele, olha, desapareceu do nada, ele virou vento. Né? Isso não é bem verdade, tá? Por quê? Esse papel, ele acabou se transformando em um outro tipo de energia, que é o quê? Que é o fogo. Né? O fogo, ele emitiu luz, ele emitiu calor, então o papel, né, que eu estava queimando, ele não simplesmente desapareceu do nada. Ele se transformou em calor, se transformou em luz e no final, boa parte dele também se transforma em cinzas. Né? Então não significa, olha, eu tenho um papel, de repente ele desapareceu. Não, o papel se transformou em outra coisa, se transformou em calor, em luz e em cinzas. Tá? A mesma coisa com as peças, a mesma coisa com os estímulos que a gente tem na nossa mente. Tá? Olha que interessante. Já que a gente recebeu impulsos elétricos, né, para gravar essa peça na nossa mente, agora eu quero eliminar essa peça, ela não pode simplesmente sumir. Ela tem que ser eliminada, por isso que a gente chama de ventilação. O que ela faz? Então essa memória volta a impulsos elétricos e volta exatamente para o mesmo ponto que ela recebeu, ou seja, os nossos sentidos. Então nesse terceiro ciclo, quando a mente está eliminando esses quebra-cabeças, essas peças que ela não precisa mais, para onde que ela elimina? Para os seus sentidos. Então é por isso que você alucina quando a sua mente está eliminando esse tipo de coisa. Então você está alucinando com essas peças. Voltando ao exemplo lá do inteligente. Então vem aquela pecinha da minha chefe dizendo, olha, você é muito burro, essa peça está ali, certo? Ela veio através tremendo aqui o ar, né? Virou aqui, entrou, virou impulso elétrico, foi lá, ficou gravadinho lá, ó, você é muito burro. Mas a minha mente entendeu tudo mais, falou, olha, não preciso mais dessa informação, essa peça não é mais útil para mim. O que ela vai fazer? Essa peça vai se transformar novamente em energia, vai voltar, vai virar, e no final eu vou ouvir, né, novamente essa peça. Por quê? Porque ela entrou pelo meu ouvido, então ela vai sair pelo meu ouvido. Né? Ou seja, eu preciso ouvir essa peça novamente para que ela seja eliminada. Então é por isso que nessa terceira fase a gente tem sonhos muito mais fortes, muito mais intensos e muito mais simbólicos. Porque olha só que interessante. A minha chefe me chamou de burro, por exemplo. Isso me trouxe uma sensação muito específica. E eu preciso eliminar essa sensação específica. Né? Então para eu eliminar essa sensação específica que está aqui na minha mente, que é essa pecinha, que é uma sensação específica, eu preciso trazer o que traz essa sensação. Então, se o meu problema é o meu chefe, a minha chefe me chamando de burro, eu vou sonhar, eu vou alucinar com a minha chefe me chamando de burro. Ou algo que simbolize muito essa sensação da chefe me chamando de burro. Então, por exemplo, assim, você vai sonhar, eu preciso eliminar o problema que eu tenho com a minha chefe. Eu não vou sonhar, por exemplo, que eu estou cortando uma árvore, que eu estou aparando a grama. Por quê? Porque cortar uma árvore e aparar a grama não traz a sensação que a minha chefe traz quando ela me chama de burro. Né? Quando ela me chama de burro, eu sinto uma sensação forte, uma sensação extrema que cortar árvore não me traz essa sensação, cortar grama não me traz essa sensação. Então eu preciso do quê? Eu preciso sonhar com a minha chefe. Tá? Esse é o primeiro ponto. Agora, uma coisa que é muito interessante é que você vai sonhar, né, com aquele símbolo, com aquele objeto que está ligado diretamente com o sentimento que você está sentindo. Isso é muito importante que você entenda. Tá? Por quê? Porque às vezes o sonho não faz sentido. Digamos assim, você está com um problema na sua faculdade. Né? Nossa, Disso, eu estou aqui pensando, estou com problemas na minha faculdade, a sua mente vai trazendo essas peças ali, montando esse quebra-cabeça, né? E agora ele precisa eliminar essas peças.
E o que você está sentindo é tipo assim, Jason, eu estou sentindo que eu não estou indo bem, eu estou sentindo que eu estou patinando na minha escola. E o meu sonho, o mais interessante, foi que eu não estava na faculdade. Quando eu sonhei, eu não estava na faculdade, eu estava no meu ensino fundamental. E quem estava lá na frente era a minha professora da faculdade, né? Mas o restante era tudo meus colegas do ensino fundamental, né? Eu estava ali como um adulto, mas tudo criança, a escola era aquela, todo mundo tinha uma lancheirinha, a professora tinha uma maçã, ou seja, uma maçã na mesa dela, né? Ou seja, não faz sentido, já que eu estou com um problema na faculdade, por que eu sonhei com o meu ensino fundamental e não com a faculdade, né? Porque às vezes o ensino fundamental, aquela sala do ensino fundamental, te traz com muito mais intensidade esse sentimento de frustração que você está tendo na faculdade do que de fato a própria faculdade. Porque às vezes a frustração que você sentiu nessa sala do ensino fundamental foi muito mais forte e simboliza muito mais esse sentimento do que de fato a própria sala de aula da faculdade. Porque às vezes cada aula é numa sala diferente, então você não cria aquele vínculo com a faculdade, né? Então somente vai trazer esse símbolo. Então pode ser que você perceba, por exemplo, Jason, realmente, agora pensando, eu já sonhei, por exemplo, assim, que eu estava na minha casa de praia, mas era uma casa de praia muito antiga, né? E quem veio era a minha avó, só que a minha avó é muito nova, minha avó da época que eu era adolescente, e a minha mãe, mas a minha mãe é dos dias de hoje, né? Então a minha avó mais jovem, mas a minha mãe quase da mesma idade da minha avó. E quando eu acordei eu percebi que não fazia sentido. Por que eu estou sonhando com a minha avó mais jovem, minha avó com 60 anos, e a minha mãe com 59 anos, por exemplo, que é a idade que ela tem hoje, né? Por que eu não sonhei com a minha avó com a idade que ela tem hoje, com 85 anos? Por que eu não sonhei com a minha mãe com a idade que ela tem hoje, 50, né? Por que cada um foi mesclando? Por que a casa de praia era aquela casa de praia que eu tinha na infância e não minha casa de praia de hoje? Por que estava misturado o tempo, né? Pessoas que não se conhecem, tava junto ali, sei lá, o meu colega que joga futebol comigo nas quarta-feiras, ele estava ali tomando café e conversando com a minha avó, como se fosse um parente, como se fosse da família. Eu não entendi esse sonho não fez nenhum sentido para mim, né? Mas olha só, se você pensar que quando a gente elimina nessa fase de ventilação, nesse ciclo de ventilação, a gente elimina os sentimentos que estão enraizados na gente, né? A sua mente precisa trazer aquele simbolismo. Então, por exemplo, a sua avó mais jovem te traz um sentimento diferente do que a sua avó hoje te traz. A sua mãe hoje traz um sentimento diferente do que a sua mãe há 15, 20 anos atrás te traz. O seu colega ali da faculdade, o seu colega do futebol, desculpa, né? Seu colega de futebol, ele te traz uma sensação também que é completamente diferente, mas que combina com essas outras sensações que você está tendo ali. Essa casa de praia te traz um outro simbolismo que na sua casa de praia atual não traz. Então olha só, tá vendo como é muito importante isso, né? Identificar esse tipo de coisa? Eu vou falar um pouco mais profundo isso mais nas próximas aulas, tá, pessoal? Não se preocupem. Mas olha só que interessante isso. Então, quando a gente ventila alguma coisa, a gente está ventilando o sentimento, né? E logo isso a gente acaba alucinando, porque a gente não tem para onde jogar isso, então tem que jogar de volta para os nossos sentidos. Então a gente alucina com o simbolismo mais próximo daquele sentimento. É por isso que às vezes você tem uns sonhos que não tem pé nem cabeça, que não faz sentido aquele sonho que você está tendo, né? Exatamente por isso, porque cada um deles simboliza alguma coisa. Para finalizar, então, eu quero só deixar uma coisa bem clara aqui, tá? Quando eu falo de ventilar, de eliminar e tudo mais, eu não estou falando em eliminar a peça em si, tá, pessoal? A peça em si ela não pode ser eliminada porque ele é o nosso sistema de crenças, é uma coisa que está enraizado na gente, né? O que a gente elimina é a energia que está sendo dedicada na execução desses quebra-cabeças. Então, por exemplo, assim, esse quebra-cabeça que terminou, finalizou, eu estava dedicando muita energia, meu cérebro, minha mente estava dedicando muita energia para resolver, para coisar todo esse processo aqui, né? Botar o quebra-cabeça da maneira certa, encaixar as peças, tudo mais, foi dedicando tempo. Finalizei isso aqui, não tem mais por que eu deixar essa energia acumulada aqui. Eu preciso eliminar essa energia, porque eu preciso utilizar essa energia em outro lugar. Nesse curso eu vou ajudar você a entender o simbolismo, a ajudar a compreender, para entender, olha, Jason, eu sonhei com a minha avó jovem, com a minha mãe na idade de hoje, com o meu colega do trabalho, né, com o meu colega do futebol, junto na minha casa de praia antiga, né? Não sei o que isso significa. Você vai lá, você vai identificar tudo isso e fala, agora eu entendi o que é. Né? Pô, agora que eu interpretei tudo isso, eu entendi que eu tô com um problema na minha família, porque, sei lá, eu vou me casar com alguém que a minha família não gosta, que eu não gostaria que eu casasse com essa pessoa, né? Então por isso que eu tive o sonho da casa de praia, porque aquela casa de praia me simboliza uma coisa.
A minha avó mais jovem simboliza outra coisa, minha mãe hoje simboliza outra coisa. Aquele cara que está ali pode simbolizar o meu amor, por exemplo. Né? Ah, não é que a minha família não gosta porque, por exemplo, é do mesmo sexo ou coisa assim. Não, aquele teu amigo simboliza alguma coisa para você, né? Te traz um sentimento de talvez rejeição, talvez seja o sentimento que você acredita que a sua família sente em relação a ele, é o mesmo que sente em relação à sua namorada, né? Ou seja, vai mesclando uma série de coisas ali, mas com a interpretação você consegue entender. Ponto, aquele sonho que aparentemente não fazia nenhum sentido, faz sentido sim.